Finalmente, boas notícias refrescantes sobre os jogos da Sony. Mais uma vez, ele, um dos estúdios que mais trabalhou nessa geração de consoles, está vindo à tona. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, tentando manter, a frequência dos vídeos nessa semana. Tem sido difícil, mas por vocês eu estou fazendo todo esse esforço aqui nesse canal que mal vale a grana que eu só pago, mas mesmo assim estamos aí firmes e fortes. E na notícia de hoje nós vamos falar a respeito daquilo que interessa em qualquer videogame, que são os seus jogos. E hoje nós vamos falar sobre um dos jogos que foi vazado naquele 1 terabyte, de arquivos que foi, na verdade, roubado, E dentro desse 1 terabyte tinha muita coisa, Tinha até algumas, entre aspas, demos, do jogo do Wolverine, que estava em desenvolvimento. Vimos também vários jogos que estavam programados, planejados na Insomniac Games, um roadmap até 2030, ou seja, tinha jogo pra caramba ali pra ser feito. Mas o que chamou a atenção é que, de acordo com aqueles vazamentos, um daqueles jogos estava previsto para ser lançado não nesse ano, mas no ano passado. E esse jogo seria mais ou menos o que foi Miles Morales para o primeiro Spider-Man lançado em 2018. Miles Morales foi um jogo que inicialmente seria uma DLC, mas se tornou grande o suficiente para ser um standalone, É um jogo próprio, com troféus próprios, platina própria, embora menor do que no escopo do jogo original de 2018. E Spider-Man 2, que também é um jogo aí, um sucesso, um novo jogo do Spider-Man lançado em 2023, também teria DLCs. Mas, de acordo com o que foi alegado, por muitos insiders, esses vazamentos possivelmente comprometeram alguns desses lançamentos, o que eu não acho que exista uma justificativa, porque jogo é jogo, e não importa se vazou ou se está escondido, o consumidor quer jogar, então não faz sentido você cancelar o projeto só porque ele vazou. Ao que parece, algumas daquelas DLCs foram canceladas. Possivelmente aquela DLC lá, do Besouro, um daqueles vilões lá do Homem-Aranha. Não se sabe nada ainda sobre o Carnificina, mas uma dessas DLCs foi a que mais chamou a atenção, que na verdade não era bem DLC, era um jogo standalone, e sim é dele que nós estamos falando, do Venom. E esse jogo do Venom já está sendo aguardado há muito tempo, porque esse vazamento já aconteceu já tem uns 2, 3 anos. E agora, um insider muito famoso, da Marvel, veio a público comentar um pouco sobre o que ele sabe sobre esse jogo do Venom aí da Insomniac Games. E pelo que parece, o projeto pode estar muito mais próximo de ser lançado do que nunca. Confiram aqui, galera. Muito bem, então aqui estamos na postagem, do jovem The Redacted Guy. Para você que não sabe, That Redacted Guy é um dos insiders, não vamos colocar aqui exatamente na categoria de infalíveis, mas com um histórico muito, muito promissor. E o That Redacted Guy falou a respeito, então, do jogo do Venom, em um post que ele estava respondendo a galera sobre o jogo do Wolverine, que deve sair no ano que vem, e nós temos um bônus nesse vídeo de informação sobre esse jogo, mas vai ficar pro final, então você tem que assistir até o final pra saber, tá? Bom, se a gente colocar aqui só traduzindo, tá? A gente tem aqui as informações no Insider, que diz o seguinte: Venom é interessante pelo que sei, ou seja, ele tá dizendo aqui em um tempo do presente, Então, possivelmente, isso aqui ainda está de pé, ele não recebeu nenhuma informação de que o jogo foi cancelado, aliás, nós não tivemos esse tipo de informação de nenhum Insider até agora, tá? E aí ele destaca aqui coisas que já estavam feitas no game, até onde ele sabe, tá? O sistema de combate já estava completo, O sistema de movimentação, enfim, também estava completo. A história foi polida, não sei se seria esse o termo, polido ou suavizado, me parece ser, Se for polido, significa que a história, deixar ali o que interessava, tirar as partes que talvez não fossem tão interessantes. E se for suavizado, isso aqui é uma coisa que preocupa um pouco, O que seria esse suavizado? Será que vão diminuir, de repente, a exposição a vocês sabem o que no jogo? E não estou falando de sacanagem. Até porque a gente sabe que esse jogo, ou até mesmo o último Spider-Man, teve forte envolvimento com estúdios de lacração, empresas aí, na época que a lacração estava em alta, que queriam fazer grana também com lacração, você já sabe do que eu estou falando, Sweet Baby Inc., etc. Essas empresas participaram ativamente dos jogos da Sony até a lacração sair aí de cena a partir do começo desse ano.
Então tem que entender o que seria isso. Espero que não seja nada demais. E aí, por fim, a gente tem aqui, né, que o mocap, que é a captura de movimentos, né, física lá dos atores, e as falas de Tony Todd, que é o ator que dá a voz pro Venom em inglês, tá? Já tinham sido gravadas, ou seja, esse game aqui, galera, já tá praticamente todo pronto. O que tá faltando é a Sony revelar e não cancelar, claro. Só que aí ele fala aqui uma última linha, que na tradução aqui não ficou tão muito bom, mas vamos ler os dois, tá? Onde ele diz que é o seguinte, que o jogo, ao mesmo tempo, é também pequeno o suficiente, onde, por causa, né, onde ele fala due to the breach, ou seja, por causa daquele vazamento, daquele roubo de dados da Insomniac Games, ele poderia ter sido descartado. Então vejam, o jogo, ele é um AAA, mas ele estava pequeno o suficiente para que pudesse ser descartado por causa do vazamento. Bom, a gente não teve uma confirmação de que esse jogo foi descartado, esse insider aqui que é da Marvel, né, ele não confirmou o descarte, tanto é que ele diz aqui em cima que é do que ele sabe, o que dá a entender que é até o presente momento, então ele não teve uma atualização sobre isso, o que dá uma esperança, né? Mas ele deixa esse aviso aqui, ou seja, a Sony ainda poderia cancelar, né? Então não é necessariamente garantido, tá, galera? Se tivesse vindo aí do Bill Khan, né, aí Bill Khan você já sabe, né? O Bill Khan é ele que manda na Sony, né? Só que ninguém de lá sabe, mas é ele que manda. Enfim, então essas são as informações mais atuais que nós temos. Ou seja, o jogo do Venom, meus amigos, está, se nada der errado, muito próximo de ser lançado e seria, pensa, no ano que vem, jogo do Venom, Wolverine e outros títulos aí do PlayStation, cara, ia cair que nem uma luva, né? Então vamos ver aí como que vai ser. Eu já fiquei bastante hypado particularmente, né? Eu gosto muito do Venom, um dos meus personagens favoritos, né, da Marvel. E um jogo do Venom ia ser muito legal, até porque quem jogou Spider-Man 2 viu que o Venom é um personagem, vamos dizer assim, muito promissor de gameplay, né? Obviamente ele estava capado, né, limitado naquele game, né, em termos de movimentação pela cidade, porque não convinha, né, para o curto período em que ele aparece, né, jogável dentro do game, mas nesse pequeno ponto, nesse pequeno momento em que nós assumimos o controle do Venom dentro do game, a gente vê que, cara, é muito divertido, é muito promissor. E com certeza um jogo só dele seria maravilhoso. Vamos ver o que vai acontecer. E pra finalizar o vídeo, eu prometi pra vocês que tinha surprises! Pois é. E a surpresa é sobre o jogo do Wolverine, meus amigos, onde o mesmo insider estava falando a respeito, né, qual que é a expectativa pra esse jogo do Wolverine? Isso é o que muita gente se pergunta. Será que os caras conseguiram fazer uma coisa tão grandiosa quanto foi Spider-Man 2? Ou o primeiro Spider-Man? E bom, olha só a informação que ele tem. Ele diz o seguinte: tenho perguntado por aí, pelo que entendi, essa pode muito ser a obra-prima, né? Em inglês aqui eles falam Magnum Opus, né? Da Insomniac Games, ou seja, esse jogo aqui, os caras querem que ele seja maior ainda do que Spider-Man 2, maior do que Spider-Man, né? Em termos de impacto. Aqui tá dizendo que ele tá sendo comparado dentro da Insomniac Games a The Last of Us e God of War de 2018. Vocês têm noção disso, cara? Cara, um jogo do Wolverine com esse peso, olha, difícil, hein? Muito difícil. E eu joguei já alguns jogos do Wolverine, da época do PlayStation 2, né, do PlayStation 3. E, assim, o último jogo, né, acredito eu, mais impactante do Wolverine, teria sido aquele baseado no filme de 2009, né? O jogo não era ruim, mas também não dá pra dizer, né, que, nossa, que impacto. Ele tinha uma gameplay interessante, mas impacto, né, com todos os is, né, e dessa palavra, né, com muita ênfase, né, em toda a palavra, não tinha, tá? Então vamos ver, cara, pra você fazer um jogo do Wolverine com peso de um God ou de um The Last, mano, o negócio tem que ser pesadão, tá? Bom, enfim, né, e aí ele completa dizendo, além disso, desde a grande violação de dados, a Insomniac Games passou a ter uma qualidade superior, ou seja, pelo que eles estão afirmando aqui, a Insomniac Games agora prioriza muito mais qualidade do que constância de lançamentos. Então, assim, a Insomniac, isso é um ponto que chama atenção, porque é o seguinte, a Insomniac Games nunca lançou jogo ruim, né, desde que a Sony comprou, né, o estúdio, e até antes, quando estava fazendo os jogos, a gente vê que a Insomniac Games ela teve um histórico bastante ilibado na geração passada, né, até para Xbox, eles lançaram lá o Sunset Overdrive, que foi muito elogiado pela galera do Xbox, né, e no PlayStation também ela não decepcionou, lançou só jogão. Então a Insomniac Games não tem histórico. Cara, o que a Insomniac fez de ruim? Eu não lembro de um projeto deles que tenha sido ruim, né, que tenha chamado a atenção por ser ruim, enfim. Então, cara, peraí, né, eles estavam focados meio que fazendo um equilíbrio, né, dos presets entre qualidade e velocidade de lançamento, eles estavam no meio, então é isso, e agora eles estão focando 100% na qualidade, é o que o Insider aqui tá falando, ou seja, eles agora não estão tão preocupados em lançar coisas tão frequentemente, como eles fizeram desde o começo dessa geração do PlayStation 5, mas em lançar uma coisa que perdure por mais tempo, ou que tenha um impacto maior. Caras, assim, eu sou daquele time que eu não ligo quanto tempo levar pro jogo sair, contanto que saia bem feito,
seja feito com carinho, com aquilo que os fãs gostam, né? Agora tem uma última observação para fazer antes de encerrar o vídeo. Lembre-se que os jogos da Sony estavam muito sendo pautados, né, de maneira, vamos colocar entre aspas, ideologicamente, né? A gente sabe que estava rolando muita lacração, muita mensagenzinha de moral, né, e blá 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 ali, né, nos jogos aí, na indústria de games, né, em geral. Mas, como a gente viu, né, acabaram-se os incentivos, né, para esse tipo de conteúdo. A gente viu que as empresas já passaram a abandonar quase que por completamente esse tipo de pauta e voltaram a fazer o que eles quiserem, como já era antigamente. Mesmo que queira abordar, agora não está sendo feito por obrigação, entre aspas, né, e nem para ganhar um dinheiro, né, de auxílio, ou seja lá o que for, em prol da, abre aspas, diversidade. E o Wolverine não ter sido lançado ainda, eu ouso dizer para vocês que parte, prestem atenção, tô dizendo que é por isso, mas parte, né, desse talvez adiamento não seja somente pelo vazamento, né, mas também justamente para de repente consertarem coisas aí que, agora que acabou a moda, já não chamava atenção antes, agora muito menos, né? Vamos ver se de repente não é alguma coisa relacionada a isso. Mas enfim, essas são as notícias, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo, fazendo um vídeo aqui exclusivamente, somente de notícia. Não fiz nenhuma zoeira, né? Tô seguindo um pouquinho nessa linha em alguns vídeos, porque eu sei que vocês pedem, sei que vocês não gostam sempre de uma zoeira, né, e tudo mais. Mas lembre-se que vocês são termômetro, e se esse tipo de vídeo tem menos engajamento do que os vídeos de zoeira, né, ou abre aspas, um flamezinho, caras, eu vou entender o que é o outro tipo de vídeo que vocês preferem. Então, dê o seu apoio, deixe seu comentário e principalmente o seu like. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.